Oi, meu nome é Cauana Mestre. Meu nome é Licene Garcia. E eu sou a Ana Sui. Esse é o nosso podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, literatura, arte, cinema, temas cotidianos E o que mais estivermos a fim de dizer. Então, Cal, sabe o que eu estava pensando agora? Nunca te perguntei, como é que a psicanálise entrou na tua vida? Foi na faculdade, na verdade. Foi engraçado porque eu precisava escolher um curso. E eu queria muito morar sozinha. Eu morava em Maringá com a minha família. E eu queria muito morar sozinha e eu queria muito morar em Curitiba. Aí eu entrei, era perto do inverno, e eu entrei na PUC, porque eu sabia que a PUC tinha vestibular de inverno, e olhei os cursos, assim. E fui, né, passando, assim, pelos cursos, aí eu me lembro que eu pensei em pedagogia, e aí eu me lembro até que nessa semana, assim, eu fui visitar os meus avós em Cianorte, eu falei assim, algo de pedagogia, e o meu avô falou, nossa, ser professor é uma profissão incrível, mas eu acho que é muito sofrido. E aí eu acho que aquilo ficou assim, sabe? Não sei se meu avô dava trabalho na escola, não sei direito do que ele estava falando, né? Sim. Mas acho que aquilo ficou para mim, e assim, eu também eu não estava enlaçada com aquilo, né? Na verdade, eu não estava enlaçada com nada. E aí eu voltei para Maringá e fiquei e tal, e aí eu falei, psicologia é legal, né? Eu já tinha feito, assim, terapia, umas 2 vezes na vida. Eu me lembro que minha mãe contava de quando criança eu ter feito uma terapia, enfim, eu adolescente já tinha feito também. Eu pensei, psicologia é legal, é isso. Então, escolhi, fiz minha inscrição, fui fazer o vestibular, né? Quer dizer, vim fazer o vestibular em Curitiba. E aí, cheguei, passei no vestibular, ok, vim para cá, assim, tudo em menos de 15 dias. Já saiu o resultado, eu já vim para cá. E aí, eu me lembro de pensar, primeiro chegar na faculdade no primeiro dia foi assim, porque eu era uma menina do interior, que daí, assim, né, fazia tudo a pé, aquela coisa ainda de pai e mãe buscar na escola, quando não buscava eu sabia exatamente o ônibus que eu pegava na frente da escola, parava 2 quadras da minha casa, eu sabia onde ficava, né, todas as coisas e tal, e aí vim para a capital, né? E aí cheguei aqui, gente do céu, e eu não sabia que ônibus que eu pegava, para que lado que eu ia. Eu saí do prédio, eu falei, agora eu vou para a esquerda, eu vou para a direita. Demorei não sei quanto tempo para chegar na PUC. E aí cheguei na faculdade e aí, assim, me sentindo um peixe fora d'água, mas acho que todo mundo estava se sentindo um peixe fora d'água, né? Porque era o primeiro dia. E na primeira aula, eu me lembro de pensar, nossa, que sorte, eu acho que eu escolhi certo. Só que aí no primeiro período, na PUC, a gente não tinha muita coisa de psicanálise, né? Você está começando ali teorias da personalidade e tal. E aí tinha um Neurociências, né? Tinha neurociência. e aí tinha um professor de neurociências, que você vai saber quem é, ele Sim. chamava o Freud de Sugismundo Freud, você lembra? E ele falava do Freud com ressentimento, com negócio assim, com uma raivinha assim do Freud. E só que aí no segundo semestre eu tive a Célia, né? A Célia apareceu, que era, né? Que é, né? Que sim, que foi uma professora nossa da PUC. E eu me identifiquei muito com a Célia, assim, de um jeito instantâneo. Eu achei ela incrível, eu achei ela maravilhosa, eu achei que o jeito como ela falava de psicanálise, eu lembro, assim, até do jeitinho dela mexer no óculos e como ela fazia com as mãos, e como ela falava da psicanálise, do Freud e tudo mais, e aquilo foi me encantando, assim, de um jeito
que no final do primeiro ano eu já era conhecida. Não, para a prova de psicanálise, fala com a Cauana. Pergunta para a Cauana, que ela sabe a resposta, ela está estudando, ela isso, ela aquilo. Porque já tem, né? Já vai começando a surgir a turminha do... eu tô gostando mais disso, eu tô gostando mais daquilo, não sei o que. E eu já comecei a ficar conhecida por isso, assim. Então, foi muito pela via, assim, da identificação com uma professora. E a partir disso, a identificação com a teoria, que também foi instantânea. É engraçado escutar você contando, assim, porque eu, quando escolhi psicologia, foi uma coisa assim, eu nem sabia o que eu ia encontrar na faculdade, nem sabia que existia psicanálise para começo de conversa, assim, não sabia, nem sabia quem que era Freud, nunca tinha lido nada. Cheguei no primeiro dia de aula, assim, nunca tive dúvida por outro curso, assim, né? Faço isso ou aquilo. Eu já sabia que era psicologia. E aí eu tentei em outras universidades, meus pais queriam que eu fizesse federal, eu nunca quis fazer federal, mas mesmo assim eu fui, né, eles me inscreveram no vestibular da federal, eu fiquei doente no dia da prova da federal, ou seja, eu não fiz a prova, né? E aí fiz na PUC, que era onde eu queria. E aí cheguei no primeiro dia de aula, eu senti exatamente isso, assim, meu Deus, eu estou no lugar certo. Eu escolhi a coisa certa. E aquilo veio uma coisa, um ânimo por estudar, assim, por Nossa, querer saber mais. E eu tinha, na época da escola, assim, eu tinha muita dificuldade na escola, porque eu não ia bem, né? Eu tinha muita dificuldade com matemática, com física, química, essas coisas, então eu me sentia muito... Falei, meu Deus, vai ser muito difícil o período da universidade. Quando eu cheguei, eu fui tomada por um ânimo, assim, de querer saber, que foi muito, muito legal, assim. Então, e aí no segundo período, a gente começou com os estágios, né, de observação, mas foi numa creche, o meu, e eu lembro que eu me encontrei com uma criança, assim, de 4 anos, que tinha muita dificuldade de se aproximar das outras, não fazia contato visual, brincava, sei lá, tinha os brinquedos, ela pegava um fio de cabelo e ficava... E aquilo me chamou muito a atenção. E eu fui falar com a Rosa, e a Rosa me deu um texto, meu primeiro texto de psicanálise. Feminilidade e função materna. Foi assim que foi meu primeiro encontro com a psicanálise, e lendo esse texto. E quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, tem alguma coisa minha aqui. Meu Deus, eu vou passar a minha vida estudando isso. Vou passar a minha vida nesse tema. Exatamente. Né? E aí, tanto é que na pós, anos depois, eu contei essa história para a Rosa falou assim, gente, que aposta que eu fiz em você para te dar um texto como esse para você ler. Então, e daí foi muito legal. E ali alguma coisa me tocou, assim. E aí eu comecei a ler Freud, e eu não tinha, né, como comprar os livros do Freud, eu pegava alguma coisa na biblioteca e baixava os livros na internet. Eu nem sei como que eu fazia isso, porque hoje eu não sei fazer nada dessas coisas, mas eu não sei como que eu encontrei um jeito de baixar os livros. Mas tinha um site que eu acho que se chamava For Shared. Lembra? Que a gente baixava tudo por aí. Uhum. E aí eu baixava, eu imprimia todos os textos, daquele dia em diante, eu nunca mais passei uma noite sem ler na minha vida, assim, desde que eu comecei ali no segundo período da faculdade. E aí, no terceiro período, a gente teve aquela matéria de adolescência com a Shirley, você lembra? Sim. E ela fez aquele desenho do corpo do estadio do espelho, do adolescente, da atualização, do corpinho despedaçado. Eu falei, gente, sou eu aí.
sério, eu lembro até hoje que eu falei, meu Deus, tem alguma coisa minha aí, parte 2, né? A parte 1 já tinha vindo no texto, a parte 2. Aí eu estava na época fazendo autoescola e eu reprovei na autoescola também. E ao mesmo tempo, né, eu terminei um relacionamento bem nessa mesma época, assim. E que foi muito difícil esse término, assim. E aí eu procurei um analista pela primeira vez. Dali em diante eu comecei a frequentar, né, a escola, me interessar cada vez mais, e aí eu me tornei a referência em psicanálise também da turma. Tinha prova de psicanálise e eu fazia resumo de tudo, né? Sempre fui muito de tomar nota das coisas, e daí, pede o resumo do Alicene, pergunta vai falar com a Alicene. E ali foi, e dali em diante foi desse jeito, assim, mas sem saber que existia, o que era psicanálise antes disso, o que eu ia encontrar nesse curso de psicologia. Mas a mesma coisa comigo. Eu não tinha noção do que era, né? Quer dizer, a gente escuta Freud, a gente escuta dizer muito por esses ditos do senso comum, mas eu não tinha noção. E o que eu acho que é legal é que vem, né? Porque assim, aí é uma contingência, vem como uma surpresa. Sim. Né? Porque talvez se a gente tivesse uma ideia prévia, tivesse esperando alguma coisa, né? Eu vou para a faculdade para estudar psicanálise, e aí vem aquilo, e às vezes é um balde de água fria, porque tem uma queda de ideal ali, e depois algo se desarranja. Então, quando é pela via de uma surpresa, tem muita riqueza. Né? Porque daí você encontra algo de si naquilo, né? Porque é isso, é como se eu tivesse encontrado algo meu. E naquilo que eu encontrei de meu, que foi uma coisa que me surpreendeu, que ao mesmo tempo que é bem essa coisa meio do Unheimlich, sabe? Tipo, uma coisa estranha, ao mesmo tempo muito familiar, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? E foi por aí que as coisas começaram. E que eu acho que foi tão bonito assim, né? Lógico que num momento muito sofrido da minha vida, né? Mas que hoje eu vejo que não poderia ter sido de outro jeito. Comigo também. E aí, assim, isso que você falou, né? Tem algo meu aí. Quantas coisas, né? A gente escuta na faculdade e vai pensando, né? Vai se colocando ali, vai querendo se analisar. E aí eu me lembro que uma vez eu estava em Buenos Aires e eu estava assistindo uma aula da Amélia Embriano, que é uma psicanalista de lá, e alguém falou assim, tem muita gente que vai fazer psicologia e vai estudar psicanálise para tentar se curar de um sintoma, pela via do sintoma. E aí ela falou assim, mas você conhece uma razão melhor? Eu lembro que eu achei aquilo tão lindo, porque eu falei, gente, é exatamente isso. Né? Se você não tiver enlaçado justamente pela via de um sintoma, é que não... Exato. Né? É que aí a coisa corre o risco de ficar tipo uma água parada, né? Ou ficar na ordem do dever, e justamente essa surpresa, eu acho que fala disso. Ou entrar num lugar de mestria, né? Eu tô acima de tudo e de todos, né? Usando a teoria como uma defesa e também não reconhecer alguma coisa de si ali, né? Sim. Você sabe que agora você falou lugar de mestria, e eu tô lembrando de que no segundo período, numa das primeiras aulas, assim, da Célia, uma das coisas que eu fiquei encantada, ela começou a falar, né, desse começo de clínica, muito porque as pessoas, o que a gente mais queria saber, e aí, né, quando a gente sai da faculdade, o que a gente faz, o que a gente vai ser, né, como é que a gente atende? E aí ela falou, ela estava contando da experiência dela no hospital psiquiátrico, porque ela, né, tem muitos anos de hospital psiquiátrico. E aí, assim, logo nos primeiros dias, né, de hospital psiquiátrico, ela entrou toda poderosa com a pastinha dela, né, a teoria toda na cabeça, né, quer dizer, a teoria toda não, né, mas assim, muita coisa ali na cabeça e
tal, né? E aquele saber, enfim, e aí ela parou no meio do pátio, assim, do hospital psiquiátrico, e veio um rapaz e sentou, e eles ficaram conversando sobre o manejo dos pacientes e tal, e ela falou, nossa, que legal, já fiz um colega na equipe, não sei o quê. E aí, de repente, bateu né, não sei, chamaram para, enfim, para o momento, né, da terapia ocupacional, alguma coisa assim, e daí ele levantou e falou assim, ó, desculpa, eu tenho que ir, porque agora eu vou fazer terapia de grupo. Paciente. E eu lembro que eu achei aquilo tão bonito, ela falar, assim, desse lugar dividido, sabe? Uhum. Então, que não era uma transmissão assim engessada, eu encontrei muitos Sim. professores na faculdade nesse lugar, que Uhum. eram professores excelentes, porque, né, assim, ministravam a teoria de um jeito, Mas que encarnavam o lugar de mas que professor, né? encarnavam, e aí não tinha aquele vínculo, Sim. né, aquele laço, e com a Célia foi muito instantâneo, assim, para mim. Eu tive muito isso com a Leda. Ai, a Leda, que saudade da Leda. Uhum. É. A Leda, nossa, como eu aprendi com ela, assim, Eu aprendi porque muito. porque era justamente, né, essa pessoa que de algum modo ela falava de um lugar dividido, né, e ela escutava o que você estava dizendo, assim, né? Ela levava a sério isso que você escutava da escuta dos pacientes que chegavam ali, né, na clínica escola ali, né? Sim, A e a Célia tem Célia e a muito disso. Leda foram as duas professoras que, assim, que puderam me dizer, que puderam, de algum modo, pela aposta que fizeram em mim, traduzir algo disso que eu sentia com a psicanálise, mas que eu ainda não podia nomear, porque eu fiz o estágio com a Leda, né? Eu O fiz meu o também foi estágio estágio. de último ano com ela, numa UTI neonatal, e ela me supervisionava. E a cada vez que eu ia contar para ela dos atendimentos, ela dizia: Nossa, Cauana, você nasceu para isso. Que intervenção bonita. Ela sempre fazia essas pontuações. Uhum. Que intervenção bonita você fez com essa mãe. Sabe? Então foi ali ela traduzindo uma coisa que eu ainda tinha muita insegurança de nomear, Uhum. que era. Eu lembro de várias situações, assim, vários comentários muito bonitos e gentis que ela fazia também, né, da escuta. Eu lembro uma situação que teve de uma pessoa que eu escutava, então, na clínica escola, né, era um caso de uma psicose muito grave, assim, e essa moça entra em surto nas férias, e ela vai até a clínica escola atrás de mim, né, perguntando, e aí a secretária me liga, e eu claramente estava já, né, prontinha para ir, porque para mim não tinha outra, né, outra opção, a não ser ir lá escutar o que estava acontecendo, né? E aí eu ligo antes disso, né? Eu ligo para a Leda e falo para ela do que tinha acontecido, e a Leda fala assim: e aí, o que você quer fazer? E eu falei: eu vou lá, não tem outra, outra alternativa. Daí ela: sim, bem-vinda à clínica, é isso aí. Mas foi isso, assim, sabe? De alguém que podia escutar ali, né? E de apostar também no saber ali, né? De que eu, enquanto, né, aluna barra, né, psicóloga, estava de alguma maneira me autorizando a sustentar, e ela ali, né, meio que chancela isso de algum modo, né? Valida, né? Valida isso bom, tem alguma coisa aí, né? É. Então, vamos lá. E aí que vem a dificuldade, né, de sair da faculdade, porque cadê?
né? Esse que chancela, Alguém que que autoriza, né? exatamente. Aí vem o trabalho da gente se autorizar, mas isso é muito difícil, né? E eu fico pensando se existe esse autorizar-se ponto final, assim, sabe? Eu acho Porque que eu é acho um que tem uma coisa trabalho muito. contínuo. Porque eu acho que tem uma coisa muito idealizada, né? Ai, o analista só se autoriza de si mesmo, como se assim, sabe, o negócio, então tá, não é por aí. Não, Né? É uma coisa dá que a dá impressão de que é muito um para lugar, né? De que você isso, chega num lugar em que você diz, não, agora eu me autorizo a e agora atender é como isso aí, analista, né? Porque, tudo resolvido. aham. E agora eu tô lembrando uma vez eu perguntei isso para a Célia, logo no começo da faculdade, e ela me disse uma coisa tão bonita, ela falou assim, o paciente não chama paciente por acaso, né? Que é dessa, assim, que é dessa paciência, justamente não que, lógico, né? Por favor, não que a gente não tem que ter o rigor, a supervisão, o estudo, né? Para, enfim, sustentar ali uma posição ética, né? Com cautela nas intervenções e tudo. Mas dissolve um pouco dessa, né? Pelo menos para mim, dissolveu muito dessa ideia de a gente tem que estar pronto, né? Como se isso fosse sei lá, uma massa de pão, né? Tá douradinho em cima, você desliga o forno e tá pronto. E não é assim, né? É um processo contínuo em que a gente segue se autorizando. E com cada analisante é preciso renovar essa autorização. Isso. E acho que é tão bonito isso que você diz, né, Cal? Porque quando a gente sai também da faculdade, a gente sai meio que desse lugar que a gente precisa ajudar, né? Que a gente tem que ajudar ou quem Ajudar as procura a pessoas a gente serem felizes. tem que curar a pessoa, tem que encontrar né, curar os sintomas. curar o sintoma, né? Mas meu Deus, né? Você vai, tenta ajudar e tudo mais. Querer Bem escutar, né, do paciente. Ai, nossa, eu tô tão bem, né? Assim, mudou minha vida, né? Ou, né, ou querer ir rápido demais, né, em algumas coisas, e que você vai também podendo, acho que com a experiência clínica, com a análise, com a supervisão, com, né, a formação também epistêmica, podendo dissolver esse lugar, né, e justamente, né, se suspender um pouco desse lugar de saber, para justamente poder escutar quem ali sabe, né? Quem ali precisa ocupar o lugar de saber, que é o analisante, né? Então, acho que esse percurso também da clínica, né, é muito bonito de ir vendo como isso, essa autorização vai se dando, porque autorização, na verdade, não é autorizar a ocupar um lugar, mas é justamente se autorizar a cair de um lugar. Essa aqui que é a grande sacada, porque parece que quando a gente fala ele só se autoriza de si mesmo, é como se fosse ele se autorizasse a ocupar um lugar privilegiado, um lugar, né? Mas é justamente o contrário, é se autorizar a cair desse lugar idealizado para ficar ali e ocupar uma outra posição. Exatamente. E às vezes poder se autorizar a sair da função, né? E poder, por exemplo, encaminhar um caso onde se percebe que a escuta é impossível, né? Isso eu não dou conta de escutar. Pode acontecer, né? E principalmente no começo da clínica, isso pode acontecer. Né? Porque depois que a gente vai se desapropriando, né, desse querer o bem, desse, enfim, né, querer representar algo ali, né, para aquela pessoa como essa possibilidade de encontrar um outro caminho na vida, porque muito, né, Li, também
a gente sai da faculdade não só com a psicanálise, então a gente escuta muitas outras coisas. E isso fica muito ainda misturado. Por isso que é importante a formação em psicanálise, né? Por isso que não basta a transmissão da faculdade, depois seguir estudando sozinho. Por isso que é importante demais a formação numa escola, né? Uma supervisão clínica e tudo mais. Porque, enfim, né? Mas eu acho que tem isso, poder se autorizar também a dizer do próprio limite. Porque é isso, né? Na faculdade de psicologia, você aprende algumas coisas, mas para, de alguma maneira, ocupar a função de analista, você precisa se desprender de todas essas coisas. Uhum. E como é interessante observar que a psicanálise que a gente conhecia, ou estudava, ou até praticava, como ela muda. Sim. Como a nossa relação com a psicanálise vai mudando ao longo do tempo, né? Muda completamente. Porque também dentro da nossa própria análise, a gente vai construindo coisas e vai também desidealizando a psicanálise. Ou seja, podendo ver que a psicanálise não tem resposta para tudo, que a psicanálise não é salvação. E aí se pode extrair algum saber, né, dessa experiência de análise na medida em que se deixa cair um pouco esse ideal. Sim. De que a psicanálise, nossa, tem resposta para tudo, cura tudo, é para todos, né? Sim. Como se houvesse uma totalidade aí. E eu vejo que hoje, até por conta, né, das redes e tudo mais, do quanto é fácil falar, né, sobre tudo, enfim, como esse lugar adquire consistência às vezes. Sim. A psicanálise enquanto, e mesmo que se diga, né, eu vejo muitos discursos que dizem a psicanálise não pode tudo, mas na forma de transmitir, a psicanálise entra como isso que responde a tudo. Quase como um objeto tampão, né? Para Uhum. tudo, e não. Sim, né? Até porque, né, a psicanálise é a ética do bem dizer. E a ética do bem dizer é uma ética que inclui a falta e não a completude das coisas. Né? Porque aí a gente pode abrir mão de querer dizer tudo para dizer o que importa. Isso. Né? Que é sempre pouco. Né? Eu acho interessante no passe, né? Que tem isso de resumir, né? De tentar resumir, imagina, anos de análise em poucas coisas. São poucos momentos, porque não dá. Gente, a análise tem muitos momentos né, assim, significantes e tal, e que, enfim, e que provocam, né, efeitos e movimentos. Mas não dá, como é que você vai contar? E no fim das contas, poder reduzir isso a um grão de verdade, assim, que é uma verdade não toda. Meia verdade, de meia verdade. E é uma verdade não toda, mas que diz, assim, justamente, né, é um grãozinho de areia. A gente deixa de ser monte de areia. Um monte de coisa. Um deserto inteiro do Saara. Nossa, sabe? Uma praia, né? Para ser um grãozinho. Então, eu acho isso... E que é isso, né? E que é uma parte do Saara, né? Que contempla o Saara, mas que não é todo o Saara mais. Isso. É apenas um pedaço. Isso. E com esse pedaço se pode fazer muita coisa.